E aí, galera, tudo bem? Então, a gente já fez a nossa introdução sobre funções inorgânicas e agora a gente começa a falar sobre cada uma delas. Então, a gente vai entender o que são cada uma dessas funções, qual que é a classificação delas, qual que é a nomenclatura, que é bem importante para nós, porque a partir de agora a gente começa a usar os nomes mesmo, né, dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Isso vai levar um tempinho, porque a gente vai fazer isso bem certinho. Então a gente vai com calma, ok? Então hoje a gente vai começar a ver sobre ácidos e três classificações deles. Vamos começar? Então, a palavra ácido, ela tem origem no latim e ela quer dizer azedo. Então, determinava-se na época, há muito tempo atrás, que tudo que tivesse sabor azedo continha ácido. Só que eles não sabiam ainda dizer o que faria essa acidez, o que deixavam as substâncias azedas, né? Lá por 1830, houve uma comprovação por meio dos estudiosos da época de que todos os ácidos tinham hidrogênio. E era esse hidrogênio que seria o responsável por essa acidez, por esse sabor azedo. Arrhenius conseguiu comprovar que o que tornava realmente alguma coisa ácida, alguma coisa azeda, era a presença de íons H+ nessa substância. Então, na época, era comum eles provarem mesmo, colocar na boca para ver se tratavam pelo sabor, se eles conseguiam decifrar o que é. Hoje, graças a Deus, não se precisa mais fazer isso, né? Até porque a gente tem conhecimentos de ácidos que são extremamente fortes e muito perigosos. Então, não se faz mais esse tipo de teste. Hoje a gente tem aparelhos que nos permitem identificar se a gente está trabalhando com ácidos ou bases ou outras funções. Então, segundo Arrhenius, essa é uma definição que é excelente para vocês anotarem aí no caderno agora. Segundo ele, todos os ácidos eles são substâncias que eram compostas por íons em solução aquosa, quer dizer que elas eram diluídas em água, por um processo conhecido como ionização. O que é ionização? É eu formar íons na substância que ainda não estava visível para mim. Vamos usar um exemplo para ficar claro. Então, os ácidos, quando eles eram diluídos em água, eles liberavam um cátion, que a gente chama de íon hidrônio, que é o H3O+, ou simplesmente o H+. Simplificando, o H3O+, virou H+. Então, vai ficar muito mais fácil para a gente usar assim. E eles também tinham um ânion, que eles liberavam, que depende do tipo do ácido, né? Porque os ácidos, vocês já vão ver, eles são formados por hidrogênios e ânions. E aí, quando você dilui em água, eles se separam. Eles formam os íons. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho um ácido clorídrico, que é o HCl, e eu diluo ele na água, tá? Sempre é nessa ordem. É ácido na água, não água no ácido, porque eles podem ser extremamente reativos e causar aí queimaduras, explosões, dependendo aí da concentração e da quantidade. Então, quando eu diluir o ácido clorídrico na água, ele libera o íon hidrônio e o Cl-, que são os ânions presentes aqui, ó. Da onde que é esse íon hidrônio? É esse hidrogênio que se ligou com a água, que formou H3O+. Eu tenho um hidrogênio a mais que eu não tinha antes. O que sobrou aqui? O Cl. Agora ele vai ficar separado porque eu preciso formar cátion e ânion, né? O que é isso? De novo, aquele grupo que tem carguinha positiva é cátion e o que tem carguinha negativa é ânion. A forma simplificada é simplesmente eu falar que houve uma ionização do ácido clorídrico. Eu sei que ele foi diluído em água, eu não preciso apresentar ele aqui, tá? Ficaria dessa forma. Então, o HCl, quando ele sofre ionização, é como se eu quebrasse essa molécula em dois íons, que é o H+, o responsável pela acidez, e o Cl-, que é o ânion presente dentro do ácido clorídrico. Então, a ionização é eu simplesmente demonstrar a formação desses íons que antes não apareciam para nós. Então, os ácidos, eles são substâncias que quando você dissolver em água, eles vão aumentar muito a concentração dos íons H+. E esse aumento de concentração desses íons
é que vai indicar, que vai demonstrar a acidez dessa água. É ali que a gente permite verificar o quão azedo seria essa solução, né? O quão ácida ela pode ser. E isso a gente tem aparelhos específicos para medirem isso, que são os pH-metros, e também por meio daquelas fitinhas e medidores de pH, mas nós vamos ver isso lá nas reações de neutralização. Os ácidos, então, eles são formados por hidrogênio e ametais. Os ametais são todos aqueles grupos lá a partir lá da família 4A, 5, 6, 7, e eles não precisam vir sozinhos, né? Pode ser um grupo ali com 2 elementos dos ametais. Então, o importante é que eu tenha hidrogênio no início, seguido de ametal. E aí a gente vai entrar na classificação desses ácidos. Nós já sabemos como reconhecer um ácido, né? Nós já vamos deixar isso um pouco mais claro aqui. E aí nós temos 5 classificações que a gente tem que conhecer. Então, eu posso classificar os ácidos de acordo com o número de elementos químicos presentes na fórmula, posso classificar de acordo com a força desse ácido, posso classificar de acordo com a volatilidade desse ácido e também posso classificar de acordo com a presença ou não de oxigênio na fórmula ou número de hidrogênios ionizáveis. Então, hoje nós vamos ver 3 classificações e na segunda parte nós veremos o restante, ok? Então, se a gente for classificar os ácidos de acordo com a presença de oxigênio, ficaria a classificação entre oxiácidos e os hidrácidos. E a palavra já está dizendo. Oxiácidos são aqueles ácidos que têm oxigênio na sua molécula, que apresentam o oxigênio na fórmula. E aí a gente tem vários exemplos, HNO3, H2CO3, ácido carbônico, ácido nítrico, ácido clórico, ácido sulfúrico. Então, você bateu o olho na fórmula, tá vendo o oxigênio aí? É um oxiácido. Agora, os hidrácidos são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio na sua fórmula. Então, se não tem oxigênio, ele é um hidrácido. Quer dizer que ele tem o hidrogênio como elemento mais importante, seguido de um ametal. E aí nós temos o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico e assim por diante. Então, aqueles que não têm oxigênio na fórmula são os hidrácidos. Tranquilo, né, gente? Nós também podemos classificar os ácidos de acordo com o número de elementos químicos presentes naquela fórmula. E aí a gente tem 3 classificações, mas na verdade a gente acaba usando praticamente 2. Nós temos os binários, que são os ácidos formados por apenas 2 elementos químicos. Com certeza, um é o hidrogênio e o outro é um ametal. E aí nós temos os ternários, que são os ácidos formados por 3 elementos químicos, que aí vai entrar os oxiácidos e os hidrácidos como o ácido cianídrico, que a gente tem HCN, né? Então, se tem 3 elementos, ele é um ácido ternário. E aí, para o quaternário, nós temos aqueles ácidos que são formados por 4 elementos químicos, mas nós temos um só, que é o ácido ferrocianídrico. Ele não aparece muito mais para nós, só para uma simples classificação, é até onde ele pode chegar para números de elementos químicos, mas é importante vocês reconhecerem sempre os binários e os ternários, ok? E aí nós também podemos classificar os ácidos de acordo com a volatilidade. Não tem nada que eu olhe para o ácido e indique, esse vai ser mais volátil que o outro, a não ser eu reconhecer algumas coisas que na verdade acaba sendo quase uma decoreba, mas a gente vai tornar isso mais fácil porque as provas elas limitam entre hidrácidos e oxiácidos isso, e vai ficar mais fácil. Então nós temos ali os fixos e os voláteis. Os ácidos fixos são aqueles ácidos que têm elevados pontos de fusão e ebulição, quer dizer que é mais difícil mudar o estado dele, porque eles precisam de temperaturas mais altas. Então, eu encontro esses ácidos no estado sólido ou líquido em condições ambiente, né, que são lá considerados a 25 graus Celsius a 1 atm. Os fixos vocês podem colocar como H2SO4, que é o sulfúrico, H3PO4, que é o fosfórico, H3PO3, que é o fosforoso, e o H3BO3.
Esses são ácidos que são mais difíceis de mudarem de estado, são mais difíceis de volatilizar, porque eles têm temperaturas de fusão e ebulição que são muito altas para atingir. Já os voláteis têm baixos pontos de ebulição. Então, quer dizer que são muito mais fáceis para, se eu quiser volatilizar, se eu quiser evaporar esse tipo de ácido. E geralmente já são encontrados no estado gasoso ou líquido. E os líquidos, eles evaporam facilmente. E aí vai entrar aqui todos os hidrácidos, todos os ácidos que têm hidrogênio na fórmula são os voláteis, além do HNO3, o HNO2 e o H2CO3. Então, é mais fácil a gente lembrar dos voláteis do que dos fixos. Se não é um hidrácido e não se encaixa nesses três ácidos, quer dizer que eles são fixos, ok? Então, a gente já viu nossas três primeiras classificações, já vimos o que são esses ácidos, e para a próxima aula a gente finaliza a classificação desses ácidos. Ok, pessoal? Até a próxima aula!